Bom, o tema que nós da Nordea trazemos aqui para essa conversa, no evento é investimentos ESG e o que podemos esperar do ano de 2022, né. Então, para iniciar, o nosso objetivo é apresentar dados de uma pesquisa recente que fizemos, né, uma pesquisa que foi realizada agora no segundo semestre deste ano de 2021. Uma pesquisa que foi aplicada em uma série de países da própria Europa, 1.200 investidores, aproximadamente foi a base de dados, investidores de diversas gerações, né? Nós temos aqui investidores desde a geração Z, estamos falando aí de investidores que têm de 18 até os seus 24 ou 25 anos. Temos os millennials, que aí pega uma faixa em que hoje estão entre 25 e 40 anos, investidores da geração X, e também os baby boomers, que são também uma outra geração. Então, a pesquisa foi realizada com uma diversidade de diferentes gerações de investidores, e o objetivo da pesquisa foi entender como está o comportamento do investidor em relação a temas de ESG, né? Então, a gente tem alguns dados interessantes que a gente vai abordar. Depois falaremos um pouquinho de investimentos responsáveis, né? O que isso também representa para a Nordea e olhando perspectivas à frente. E depois entraremos um pouco mais de detalhes de alguns outros tópicos aí. Espero que a apresentação seja interessante para a audiência. Bom, como primeiro dado aqui, informação da pesquisa, notamos realmente que sustentabilidade é um tema que veio para ficar e está na cabeça dos investidores, né? Então, o que a gente tem aqui em termos de informações interessantes que a pesquisa nos trouxe? Se a gente olhar do lado esquerdo superior, sustentabilidade está no topo da agenda dos investidores, né? Então, algo que talvez não se olhasse, né, com tanta atenção anos atrás, notamos que realmente quase 90% dos investidores, 89%, que foi o dado da pesquisa, considera a sustentabilidade como uma questão desafiadora para a sociedade. Então, isso está definitivamente na cabeça do investidor. Segundo dado interessante também, 77% acreditam que a sua decisão de investimento pode fazer a diferença na criação de uma sociedade mais sustentável. Então, aí vem o segundo ponto, né? A questão de como o investidor entende a sua responsabilidade como investidor e o que o seu investimento pode gerar de impactos positivos. 77% entendem que seus investimentos fazem a diferença. 70% aproximadamente, quase aqui 69%, estão cientes de que os desafios em torno da sustentabilidade podem impactar os investimentos, corrobora um pouco com a criação não só do valor para a sociedade, mas da importância que o seu investimento tem como elemento de transformação. Ainda do lado de sustentabilidade e o tema principalmente E como foco, o que a gente coloca, o que a pesquisa nos mostrou? O clima ainda é um ponto principal, né? Tanto do ponto de vista de risco ou como de oportunidade, e aí a gente pode olhar risco, né? Que aproximadamente dos 3 maiores riscos no tema de sustentabilidade, global warming foi o tema de maior destaque. Não só porque ele está na mídia, ele está recorrentemente sendo discutido, mas que você tem uma mobilização de regulação, você tem uma mobilização de agentes econômicos, e o tema é realmente um tema bastante aquecido e que está na cabeça do investidor. Isso do ponto de vista de risco, mas também é curioso que eles também olham sustentabilidade, né, e mudanças climáticas como oportunidades de investimento para os próximos anos, ou seja, para os próximos 5 anos, climate change é um dos itens relevantes que está na cabeça dos investidores. Isso representa 55% das respostas, né, ou seja, 5,5 ou quase 6 pessoas a cada 10 investidores colocam climate change como uma oportunidade para os próximos anos. E aí, no lado direito, a gente vê finalmente, né, isso pergunta, puxa, Mário, mas isso se traduz em investimento? Essa preocupação
esse foco, ele tem se traduzido em mais investimentos? E aí a resposta é sim. Se a gente olhar aí, 76% dos clientes pesquisados aumentaram seus investimentos em ESG nos últimos 12 meses. Ou seja, não está na cabeça deles, mas como eles também têm investido mais no tema. 72% dos clientes estão satisfeitos com o desempenho dos seus investimentos, ou seja, em termos de ESG, e 71% dos clientes planejam aumentar sua alocação para os próximos 12 meses, seguindo aí essa tendência, eu diria, positiva, né? Não só de estar na cabeça, mas que também está transformando, está atuando e aplicando em temas relacionados. Agora, o dado curioso que eu traria nessa pesquisa, eu diria, sustentabilidade, o tema de meio ambiente é um tema bastante forte, bastante presente, né, do ESG, talvez seja um dos temas que a gente tem visto com maior recorrência, né, em termos inclusive de estratégias oferecidas no próprio mercado. Agora, o ponto que eu coloco aqui embaixo é a mudança de comportamento devido à nova geração. Então, essa nova geração, que a gente chama de geração Z, são os investidores que estão por volta dos seus 18 aos 25 anos, eles têm direcionado parte da sua atenção, ou pelo menos entre o tema ESG, a maior atenção que eles têm dedicado é ao tema social. Então, o que eu coloco aqui um pouco para uma reflexão nossa é, puxa, realmente, meio ambiente como um tema importante do ESG é o hot topic, é o tema de maior relevância no momento, só que a nova geração traz uma forma diferente de enxergar e com um foco maior, inclusive, nos temas relacionados à sociedade, o tema de S, né? Então, próxima oportunidade de investimento, eles colocam direitos humanos à frente de mudança climática e à frente de tecnologia da informação, o que é um dado interessante e curioso. O interesse para o tema, né, entre ES e o G, o tema social, ele representa mais a maior parcela, né, dessa atenção dedicada, ou seja, S é foco para os novos investidores. Outro lado relevante que a gente traz da pesquisa a importância, né, da tarefa e da participação dos assessores, né, consultores financeiros nesse processo de decisão, né? E a gente faz um paralelo, né, o quão estamos todos aí, diríamos, né, assessores, os próprios, né, o próprio mercado em relação a atender os novos desafios, né, que a gente fala em termos de ESG e principalmente, né, as novas demandas relacionadas à MiFID II, algumas delas que devem se aplicar a partir de agosto do ano de 2022, estamos falando aí poucos mais de 8 meses, algo que deve chamar a atenção. Então, o que a gente colocou como perguntas, de novo, direcionadas aos investidores, mas que também procurando entender a sua relação com os assessores. Primeira pergunta, os investidores consideram seus consultores financeiros a fonte mais importante de informação ESG? Esse foi um dado, porque a pergunta foi em qual você considera, né, a fonte de informação mais importante com relação a investimentos ESG? 73% dos investidores comentaram que é o seu consultor de investimentos, o seu assessor de investimentos, ainda mais do que a fonte oficial do governo. Então, o que é interessante porque mostra uma relação de confiança entre investidor e consultor, mas também traz, de alguma forma, uma corresponsabilização, uma dedicação por parte do seu consultor em poder ajudar o seu investidor a direcionar bem os seus investimentos. Segundo tópico importante que a gente colocou, a pergunta, como você classificaria o conhecimento e a experiência do seu consultor em relação a investimentos ESG e produtos sustentáveis? A notícia é boa. Eu diria que 97% dos clientes percebem que o conhecimento e experiência do seu consultor ele é bom e ele é muito bom, ou seja, ele acredita no seu consultor para direcioná-lo nas suas decisões de investimento. E o terceiro tópico que a gente coloca aqui é o que você considera, né, como 3 principais barreiras em investir em ESG, e o que foi respondido que é falta de experiência, falta de informação e também falta de entendimento dos produtos, que eu não diria que não existam produtos, talvez falta entendimento em observá-los e poder acessá-los, né? Então, de novo, acho que a mensagem é o E
realmente é um ponto importante, ele está na cabeça do investidor. O S é uma tendência das novas gerações que devem ser observados, e a relação do investidor para com o produto de investimento passa por uma relação de confiança com o seu consultor, assessor de investimentos, em que ele acredita que vai auxiliá-lo nesse processo. Então, a mensagem é: temos aí bons desafios para os próximos meses, ainda meses, né, em que temos uma transformação regulatória importante. Então, o que tivemos aqui neste ano como um tema bastante relevante e bastante importante, né? A regulamentação de transparência, o SFDR, né? Ao longo desse ano, por diversos momentos, né, em diversos artigos, diversas discussões aqui no próprio mercado, falamos bastante sobre SFDR. Mas o que eu chamo a atenção agora, né? Estamos em vias de uma transição importante para MiFID II. E MiFID II não necessariamente segue a classificação pura e simples dos artigos 6, artigo 8 e artigo 9. Eu diria que para a elegibilidade a MiFID II, principalmente, eu diria, artigo 6, é claro, né, que ele não qualifica, né, a sustentabilidade como um objetivo, né, então esse fica claro que não seria um produto elegível, né, para a MiFID II numa oferta. O artigo 9, artigos mais sustentáveis, sim, teria uma relação direta, inclusive contribuir e não gerar nenhum do not significantly harm, né? Ou seja, nenhum impacto, né, ao investidor, então teria uma aderência meio que natural. Agora, a gente tem um universo bastante grande, que é o universo do artigo 8, e onde muitas sociedades gestoras, né, fizeram suas avaliações e qualificaram por uma classificação, e por investidor, e aí eu diria o assessor que auxilia nesse processo, ter um entendimento de como enquadrá-lo em relação ao MiFID II, que não é simplesmente olhar a classificação e entender que seja um enquadramento simples e direto. O que eu estou colocando aqui demanda-se algo mais do que simplesmente qualificar o artigo 8, né? Ter um plus, algo a mais para fazê-lo elegível ao MiFID II. E aí a gente tem 3 temas aqui que são qualificadores, né, dessa elegibilidade, no mínimo, ter uma proporção mínima de investimentos sustentáveis, ou seja, um artigo 8 com uma proporção mínima, que ainda não está definida por completo, mas que possa qualificar uma proporção mínima de investimentos responsáveis dentro do produto para qualificá-lo nessa elegibilidade, é um dos itens que podem ser abordados, ou uma proporção mínima de investimentos alinhados à taxonomia, que também a taxonomia está por vir, né, está se desenvolvendo e ainda esperamos aí alguns guidances adicionais, ou um terceiro tópico que seria realmente através de uma qualificação via PI, ou seja, o Principle of Diverse Impacts, e aí definitivamente você tem uma lista, né, de PIs. Eu vou mencionar um pouquinho de como a Nordea abordou, né, mas é uma outra forma de qualificar. De uma forma, resumindo um pouco a história aqui, a classificação SFDR é útil, sem dúvida, é útil. Ela é simples, total, e para fazer um alinhamento às necessidades de MiFID II, eu diria, eu coloquei, e deixo bem claro nesse slide, que não demanda um aprofundamento, e nesse sentido, já deixo aqui, né, o convite da Nordea, como uma casa que tem seu DNA muito vinculado a temas de ESG, e eu vou, ao longo da apresentação, falar sobre isso, deixar as portas abertas para auxiliar qualquer conversa e ser um parceiro nessa jornada, onde muita dúvida, né, muito tem-se por se analisar, estamos à disposição. Isso como dados interessantes, eu coloco como segundo tema como que a própria Nordea vê a qualificação de investimento responsável, ou seja, se a gente olhar para o próximo ano, e não só para o próximo ano, para os próximos anos, é uma indústria em crescimento e transformação, onde deixa-se não só apenas de ser um tema regulatório importante, mas também algo que
que está se apropriando em valor pelo próprio investidor. Falando um pouquinho de investimentos aqui, contando um pouco da história da própria Nordea, SG na Nordea não é algo novo, né? O grupo Nordea, né? Aí dividindo não só o asset manager, mas o grupo, ele é cofundador dos princípios de responsabilidade bancária, está entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo, né? Segundo o Global 100, e também dentro da região nórdica se qualifica no topo da lista de diversidade do Índice de Diversidade 2021. Asset Management, do qual faço parte, estamos há mais de 30 anos trabalhando com temas de ESG, eu terei a oportunidade no próximo slide de contar um pouco dessa jornada. Há mais, né, desde 2007, signatário dos princípios de investimento responsável. Tem um time dedicado, né, a temas de investimento responsável, é a forma como nos posicionamos e demonstra o nosso compromisso e atenção com o tema há mais de uma década. Então, para que tenham uma ideia, essa equipa foi constituída em 2009, estamos falando aí de aproximadamente 13 anos, quase 12 para 13 anos, de experiência, de entendimento e de ver muitas transformações. E, claro, nas soluções que propomos, desde soluções que a gente denomina como STAR, que são soluções com integração total em ESG, soluções temáticas, onde muitos fundos são conhecidos do próprio mercado, né? Muitas estratégias são conhecidas do próprio mercado. Climate e Environment é uma estratégia bastante conhecida no próprio mercado, e temos aí relatórios e informações de transparência. Um pouquinho da nossa jornada, né? É claro que cada um segue uma jornada de uma forma um pouco distinta, mas para a Nordea isso começou desde 88, com o lançamento do primeiro fundo com filtro setorial. Então iniciamos a jornada de ESG ao final da década de 80, perdão. Desde 2007, signatário dos princípios de investimento responsável. 2008 foi o lançamento da estratégia, né, Global Climate and Environment, ou seja, uma estratégia que tem só, inclusive, de implementação, mais de 13 anos, né, de histórico. 2009, estabelecimento da equipe de investimentos responsáveis. 2011, o lançamento, né, do que a gente chama de um branding, soluções STARS, que é com integração total em ESG. E aí houve toda uma progressão. 2015, né, restrições amplas, né, a utilização de carvão do ponto de vista de instituição. 2017, lançamento do portal de transparência. 2019, lançamento de outras estratégias STARS. E aí, claro que 2020, acho que foi um marco importante, né, a adoção pela Nordea, né, dos objetivos também de emissão net zero, e também 2021, lançamento do nosso Green Bond. Bom, como é que a gente entende que ESG pode agregar valor, né? Então, primeiro, né, uma vez que a gente entrega não só valor à sociedade, mas a gente entende que tem que entregar valor aos investidores, temos que ter uma visão única e independente sobre cada empresa e como que cada empresa se posiciona na sua progressão em ESG. Então, o que significa isso? Ter uma opinião individualizada. Significa usar, sem dúvida, dados externos. Você tem bases importantes, né, tanto de avaliação de materialidade, de exposição a risco, de gestão de risco, de modelos de negócio vinculados às metas de sustentabilidade da ONU. Os provedores externos são importantes, estão aí, mas são dados que são consumidos por uma diversidade de investidores, né? Então, se pensamos em gerar valor, temos que ter algo diferenciado. Pode-se utilizar essa informação, balizar, mas temos que ter uma visão própria, interna. Por isso que temos não só uma equipe dedicada ao tema, mas que também desenvolve research interno. E esse research é um research que não é apenas analítico em cima de dados. A gente visita empresas, a gente faz reunião com as empresas, a gente engaja com as empresas, faz visitas de campo com coletas de dados, tem uma avaliação independente da própria Nordea, da equipe interna, e tem dados, inclusive, gerados pelos os nossos próprios analistas. Para quê? Para termos um score, né? Um score ESG por empresa, uma visão individualizada por empresa,
onde tipicamente muitas das nossas estratégias investem desde que tenha um score mínimo ou um mínimo nível de atendimento a ESG. Importante é colocar que muitas das nossas estratégias não investem só as empresas que poderiam estar qualificadas com um nível máximo A. Gostamos muitas vezes de empresas que sejam B, mas que estejam abertas a uma conversa e uma transformação. Muito desse processo de benefício ao investidor está atrelado no caminho com que a empresa progride, né? Nos temas relacionados a ESG, ou seja, administra melhor os riscos, possibilita a abertura de novas oportunidades e faz as coisas, né, da forma correta, o que a gente entende com investimento com responsabilidade. Ativismo, mais uma vez, é um ponto extremamente relevante e forte, né, segundo a nossa cultura. A gente visitamos as empresas, fazemos o que a gente chama de ativismo acionário, mas ativismo sustentável, não necessariamente é um ativismo que seja ao ponto de ter que trocar, né, administradores das empresas, mas é mais do que isso, é ter conversa com as empresas, é ter uma agenda propositiva sustentável, é discutir KPIs, ou seja, discutir metas de progressão no tema de ESG, porque a gente, de novo, entende que isso traz um benefício para a sociedade, isso é um investimento que a gente vê como um investimento responsável, mas, sobretudo, também adiciona valor aos nossos investidores. Uma empresa hoje, olhar uma empresa num mundo complexo como hoje, né, globalizado, de diversas interações, exige, na nossa visão, muito mais do que fazer uma avaliação financeira. Claro, a avaliação financeira é importante, é fundamental, é através daí que vamos ver os seus valores intrínsecos e entender como aportar valor ao cliente, mas nesse progresso de avaliação entendemos que olhar o tema ESG é importante, né? O mundo que exige hoje das empresas, como exige delas, né? Como elas devem interagir com o meio ambiente, como elas devem interagir com a sociedade, como elas devem exercer um papel de governança sustentável e que consiga manter a credibilidade e que seu negócio, de alguma forma, venha a ter, né, uma perpetuação. Ou seja, tudo isso é importante. Empresas que hoje falamos, né, são empresas que são não só regionais, muitas vezes empresas globais, entender esse espectro, né, de como a empresa pode progredir no seu negócio, né, tanto para os shareholders como bondholders, mas também como a empresa consegue ser responsável e administre bem seus riscos, é a forma como a gente entende que se entrega valor, protege o valor do acionista, se incrementa o retorno e se promove mudanças positivas. Engajamento é um ponto importante na Nordea, tanto que no ano de 2020 fizemos 924 engajamentos, né? Esses engajamentos são de ordem não só, pode ser individual ou colaborativa, para que tenha um pouco de ideia do tamanho, foram 240 quase engajamentos individuais, 685 colaborativos, e nesses colaborativos sendo parte líder e parte participante. O que é interessante é que quando a gente olha a quebra entre os aspectos E, S e G, a gente nota que existe aí um certo equilíbrio, né? 311 de meio ambiente, 265 sobre o aspecto social e 348 sobre a ordem de governança, muitos deles, né, colaborativos de engajamento como ações, né, por exemplo, desenvolvimento até de benchmarks sobre direitos humanos, por exemplo, né, são temas que são abordados. Setores dos mais diversos, né, aí tem um pouco, né, desde consumo discricionário até real estate, né, com uma percentual menor, mas no range total de setores, eu diria, né, uma boa parte dos setores, e também relacionados em percentuais às metas de sustentabilidade da ONU e numa diversidade de metas alcançadas. Então, isso é compromisso da própria Nordea.
Outro compromisso importante, né, muito vinculado, né, à transparência, que a regulação inclusive busca, algo que já é exercido pela própria Nordea. Temos um portal que desde 2017 já foi implementado e que tem informação sobre como a Nordea vota, isso é aberto ao público, com estatísticas, então os investidores ou interessados podem acessar o portal. Lá mostra como por região como vota, em que temas se vota, ou seja, a transparência é um item bastante importante e relevante na Nordea. Bom, avançando aqui rapidamente, boa parte dos nossos investimentos estão vinculados a investimentos responsáveis, então 63% dos nossos investimentos se qualificam como investimentos responsáveis, desde temáticos, né, como a própria estratégia de clima e meio ambiente, como o range da família Stars e os ESG, que a gente chama família Enhanced. Rapidamente, também aqui para falar um pouquinho sobre a nossa abordagem ESG, ela é uma abordagem de amplo espectro, onde engajamento é um item importante, mas também usamos as triagens, né? Desde normas, né, ou triagens de exclusão corporativa, exclusões setoriais, dependendo da estratégia, como as estratégias STARS, né, que são estratégias que implementam o ESG em todo o seu processo de investimento, tem exclusões setoriais específicas, triagens positivas, que isso é algo que adiciona valor, né? Temos classificações, né, inclusive scores internos da própria Nordea, engajamento e voto. E, definitivamente, o importante é não só executar, mas oferecer um universo de soluções para que o investidor consiga, né, que a gente chama de building blocks, né? Puxa, preciso de uma solução dedicada em uma região. Eu diria que hoje temos uma oferta bastante ampla, tanto no universo de renda variável como no universo de renda fixa, soluções globais, soluções regionais e soluções que têm histórico, né? Nosso primeiro fundo do universo STARS, que é o brand Nordea de integração ESG, máxima integração ESG, tem mais de 10 anos de histórico. Então, não é algo que começamos agora, é algo que temos experiência, algo que viemos implementando ao longo do tempo, com o suporte de toda essa estrutura. E aqui, né, o efeito de tudo isso é a descarbonização. Aqui é mais um exemplo, né, de como pode se impactar positivamente, né? Um tópico aqui, estamos falando de emissões de carbono, é uma das formas de se medir, né? Discute-se se é a melhor forma, mas é uma das formas mais conhecidas, o WOC. E o que a gente demonstra aqui é comparação dos nossos fundos STARS, dessa família com integração máxima ESG, o quanto se reduz, né, ou seja, o efeito de redução vis-à-vis o benchmark. E pode-se notar aqui que tem estratégias que têm redução até 81%, que é no caso, por exemplo, do nosso Emerging Stars Equity Fund, e outras estratégias que têm uma redução inferior. Mas o importante é colocar que a direção é uma direção positiva de um processo que busca o seu impacto positivo, né? E que a gente coloca como descarbonize o seu portfólio de investimento. Para fechar, que eu sou aqui estou no tempo só para o que é importante qualificar da nossa conversa de hoje? Primeiro, investidores têm mostrado suas preferências e interesses em ESG, confiam a tarefa de auxiliar aos seus consultores, item importante. Segundo ponto importante que a gente colocou aqui, SFDR e MiFID demandam alguma, não são necessariamente traduções iguais, e temos que estar atento ao MiFID 2 com prazo de ocorrer em agosto de 2022, em tempo, mas as conversas devem se de alguma forma iniciar. Parceiros experientes podem ajudar nesse processo, contem conosco, né, da Nordea, por termos experiência também, nos colocamos à vossa disposição, e buscar soluções adequadas para a elegibilidade. Um grupo de soluções que a gente tem, né, são os de Brand Stars, e com isso eu me coloco à disposição para questões ou dúvidas.